já viveu uma fase em que parecia que todo mundo estava avançando menos você? Você olha para a sua vida e pensa: eu achei que já estaria em outro lugar. Eu achei que essa resposta já teria chegado. Eu achei que esse problema já teria terminado. Eu achei que estaria mais maduro, mais resolvido, mais preparado. E existe algo muito perigoso que podemos fazer nesses momentos: confundir processo com abandono. Só porque você ainda não consegue chegar à forma final, não significa que Deus parou de trabalhar. Em Jeremias, capítulo 18, dos versículos 1 ao 6, Deus manda o profeta descer até a casa de um oleiro para lhe ensinar uma verdade que também precisamos compreender. O barro pode ainda não enxergar a forma final, mas o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como não confundir uma fase inacabada com abandono e como podemos permanecer nas mãos de Deus enquanto Ele ainda trabalha em nós. Eu sou Juliana Mello e vamos juntos! Bíblia aberta, coração disponível. Abra sua Bíblia aqui comigo em Jeremias, capítulo 18, dos versículos 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa passagem conta que Deus disse ao profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias obedeceu e, quando chegou, encontrou o oleiro trabalhando sobre as rodas. Eu quero que você perceba aqui um detalhe: o barro ainda não era um vaso pronto. Se alguém entrasse naquela oficina no meio do processo, talvez nem conseguisse identificar aquilo que estava sendo produzido. Mas o fato de a forma ainda não estar pronta não significava que o oleiro não soubesse o que estava fazendo. O oleiro sabia. Isso fala muito sobre alguns momentos da nossa vida. Existem épocas em que nos sentimos exatamente assim, em construção. Há coisas que começaram, mas ainda não terminaram, orações que fazemos há muito tempo, mudanças internas que ainda estão acontecendo, portas que ainda não se abriram, respostas que ainda não chegaram, áreas do nosso caráter que ainda precisam amadurecer. E nós temos a tendência de avaliar Deus pelo estágio do processo. O problema é que estamos olhando para o barro enquanto Deus conhece o vaso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Você percebe? A Bíblia não diz que Deus apenas um dia trabalhará em nós. Ela diz que somos obra das mãos dele. Talvez hoje você enxergue apenas uma área confusa. Deus conhece aquilo que está formando. Talvez você esteja em uma espera profissional, talvez esteja orando por uma situação familiar, talvez esteja atravessando uma mudança que não escolheu, talvez Deus esteja tratando seu temperamento, sua ansiedade, sua necessidade de controle ou sua dependência da aprovação das pessoas. E talvez você diga: mas eu não consigo entender por que esse processo está demorando tanto. O barro também não entende a roda. A roda gira, o oleiro pressiona, muda a posição das mãos, retira excessos, ajusta novamente. Para quem não conhece cerâmica, alguns movimentos podem até parecer sem sentido,
Mas existe uma diferença fundamental. O barro não conhece a forma final, o oleiro conhece. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, dos versículos 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos nos ensina aqui que a tribulação pode produzir perseverança. A perseverança produz experiência ou caráter aprovado, e a experiência produz a paciência. Isso não significa que precisamos gostar da dor. Também não significa que devemos chamar todo sofrimento de vontade de Deus. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado, por escolhas humanas e por perdas reais. Mas existe aqui uma verdade muito importante. Quando permanecemos nas mãos de Deus, até aquilo que doeu não precisa ser desperdiçado. Uma espera pode nos ensinar perseverança. Uma frustração pode revelar o quanto dependíamos da aprovação de alguém. Um não pode mostrar o quanto temos dificuldade de confiar. Uma correção pode revelar o nosso orgulho. Uma mudança pode nos mostrar o quanto nossa segurança estava depositada nas circunstâncias. Às vezes dissemos: Deus, me tira logo desse processo. E talvez uma segunda oração precise acompanhar essa. Senhor, enquanto eu estiver passando por isso, não permita que eu continue igual. Porque existe uma diferença entre passar por uma situação e ser transformado enquanto passa por ela. Duas pessoas podem atravessar uma mesma dificuldade e sair completamente diferentes. Uma sai mais amarga, outra sai mais madura. Uma sai desconfiando de Deus, outra aprende a depender dele de uma maneira que nunca havia aprendido. A questão não é apenas quando isso vai acabar. Talvez também precisemos perguntar: quem estou me tornando enquanto isso não acaba? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses traz aqui uma promessa muito bonita. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não diz aqui que a obra já terminou. Ele diz que Deus continua trabalhando. Talvez você ainda veja imperfeições, talvez ainda exista muito para ser tratado, talvez algumas áreas estejam apenas começando a tomar forma. Não use isso como desculpa para permanecer no erro, mas também não use isso como motivo para desistir de você. Deus não trabalha apenas com pessoas prontas. Deus trabalha com o barro. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas uma obra inacabada. Mas Jeremias 18 nos lembra de algo. A condição atual do barro não revela tudo aquilo que o oleiro ainda pode fazer. Não confunda a espera com esquecimento. Não confunda processo com abandono. Não confunda uma fase difícil com o fim da história. Permaneça nas mãos do Senhor. Continue obedecendo no que você já sabe. Continue buscando. Continue permitindo que Ele trate o seu coração. Porque talvez você ainda não consiga enxergar a forma, mas o oleiro consegue. Se essa palavra falou com você hoje, guarde aquilo que Deus ministrou ao seu coração e volte a esse texto durante a semana. Leia novamente Jeremias capítulo 18, dos versículos 1 ao 6. E se puder, volte também a Isaías 64, versículo 8 e Filipenses capítulo 1, versículo 6. Não fique apenas com aquilo que eu compartilhei aqui. Volte à Bíblia. Leia, ore e permita que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração através da palavra. E leve com você esta pergunta:
Quem estou me tornando enquanto esse processo ainda não terminou? Talvez você ainda enxergue apenas uma obra inacabada, mas não confunda espera com esquecimento. Não confunda processo com abandono. Você pode ainda não enxergar a forma, mas o oleiro enxerga. Se você quiser continuar caminhando comigo pela palavra, inscreva-se no canal. Toda semana teremos uma nova conversa como esta. E você também pode me acompanhar no Instagram, @JulianaMeloOficial. Por lá, compartilho outros conteúdos e reflexões para continuarmos juntos durante a semana. Bíblia aberta, coração disponível, fé para a vida real. Deus abençoe você e sua casa. Até a nossa próxima conversa.